Olá, prezados telespectadores, radiovintes, internautas. Eu quero cumprimentar cada um de vocês e agradecer pela sintonia. E na reflexão de hoje a gente vai falar sobre um tema dentro da Fratelli Tutti do Papa Francisco, que eu chamo de maquinação do mal. Olha bem, maquinar o mal. O que a gente pode dizer sobre isso? Ao falar da paz social no mundo, o Papa Francisco refere-se a uma realidade preocupante. E ele diz uma realidade extrema. E o que é isto? Uma realidade munida de falsidades, com requinte de destruição do tecido da sociedade nacional e do mundo. Essa dura situação ele chama de guerra. Nós temos aí as guerras. Muitas guerras que matam tantas pessoas. Algumas práticas nefastas, elas nutrem a guerra. Por exemplo, perversão das relações ou perversão das relações ambiciosas. Abuso de poder por medo do outro e por ver as diferenças como obstáculos. São causas, são situações que geram a guerra. E esse fato de ver o outro, ver as diferenças como obstáculos, ser diferente, isso tem que passar pelo diálogo e não pela guerra. Quando falamos sobre a guerra, a nossa mente olha para os tempos do passado, ou para os países mais distantes de nós. Mas acontece que ela é uma ameaça constante para todos os povos e em todos os tempos. A guerra é um perigo. Ela é negação de todos os direitos, é agressão ao meio ambiente e contrária ao desenvolvimento integral dos países. O caminho hoje não é pela guerra. Apesar de a gente ter guerra no mundo, significa que deve ser evitada através de negociações responsáveis. Em 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela publicou a chamada Carta das Nações Unidas, com o compromisso de defender os fundamentais direitos humanos dos cidadãos. Nessa carta estão as principais motivações que ajudam nas negociações entre os diversos países, principalmente para que não sejam desencadeadas ações de forças totalmente incontroláveis e prática de intenções ilícitas com possibilidades eminentes de acontecer guerras. Então, esta carta tem a finalidade de ajudar para que não haja guerra. E mesmo assim acontecem as guerras. Sempre justificam as guerras utilizando desculpas despidas de fundamento, dizendo que é ação humanitária. Pode ser que haja certa legitimidade moral, mas com condições muito rigorosas, porque não podemos querer o bem passando pelo caminho nefasto, pelo caminho errado. Não podemos querer o bem por um caminho torto, caminho errado. Com as novas tecnologias e com as armas modernas, as guerras se tornaram muito destrutivas, muito incontroláveis, eliminando muitas pessoas inocentes. Isso a gente está vendo a todo instante, principalmente no Oriente. Diante de tantos riscos, jamais podemos dizer que a guerra seja uma solução, porque nunca será uma realidade justa. Não deixe de ser causadora de fatores violentos e de práticas, eu diria, da pena de morte para os envolvidos. Por outro lado, não podemos perder de vista
que as razões para a paz são muito maiores do que o poder destruidor das armas. As razões para a paz são maiores. Por que deixar acontecer uma guerra? A guerra não deixa de ser um fantasma enganador. Falar de guerra é falar de abismo do mal, é falar de catástrofes humanitárias, catástrofes ambientais, de medo causado pelo uso irresponsável de armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. A paz, o equilíbrio e a estabilidade internacionais não podem estar fundados numa falsa e ameaçadora segurança para os povos. Em vez de gasto com armas, e isso acontece de forma assustadora no mundo, por que não criar um fundo para combater a fome no mundo? Olha bem, se gastam tanto com armas, por que não gastar com a vida das pessoas para que haja harmonia e não haja necessidade de guerra? Isto é realmente preocupante para todos nós. Bom, eu fico por aqui, agradecendo a sua sintonia. No próximo programa a gente vai continuar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até lá.